Fala pessoal, beleza? Passando aqui para trazer para vocês um assunto muito importante. É o assunto, na verdade, mais importante do ano, que é a famosa reforma tributária. Gente, acompanhei aí na última quarta-feira a votação, a votação em 2 turnos da reforma tributária no Senado e passou, gente. Tivemos aí mais uma vitória relacionada à reforma tributária. Antes já tinha sido apreciada pela Câmara dos Deputados e agora pelo Senado. É claro que na última hora, como sempre, teve algumas modificações no texto. O Senado acabou cedendo à pressão de algum setor, que já possui incentivo fiscal e também não quer deixar de ter após a reforma tributária. Mas antes de comentar sobre um pouco aí dos pontos principais da reforma tributária, eu peço que você que estiver me acompanhando pelo YouTube, Instagram ou LinkedIn, curta o vídeo, mande para o maior número de pessoas para que esse conteúdo possa chegar para quem de fato possa utilizar no seu dia a dia ou para aquele que tem interesse no assunto, porque é um interesse que todo brasileiro precisa ter, precisa entender um pouco sobre o que vai ser, como vai ser os próximos caminhos da tributação no Brasil. E por último, você que estiver me acompanhando pelo YouTube, se inscreva no canal, aperte o sininho para que você seja notificado na mesma hora que eu posto este vídeo, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos falar um pouco da reforma tributária. Vamos relembrar aí como funciona, tá, gente? Então a reforma tributária, ela tem o principal viés de tentar melhorar esse manicômio tributário, ou seja, uma quantidade incrível de tributos, uma sopa de letrinha. Cada ente federativo tem o seu tributo e são diversos, Tem o ICMS, IPI, PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, enfim, tem vários tributos. E a reforma tributária, ela vem aí para tentar facilitar um pouco essa sopa de letrinhas. Para você ter uma ideia, o primeiro tributo nosso, voltando um pouco na história, foi aquele quinto que a gente pagava para Portugal no Brasil colonial, em que a gente pagava mais ou menos 20% na mineração do ouro ou na extração do pau-brasil. Então naquela época tinha apenas um, era muito simples, E agora tem uma infinidade de letras que a gente acaba pagando em cada operação, em cada fato gerador, tá certo? Então, esse é o principal viés da reforma tributária. É claro que ela também visa facilitar aí o recolhimento do tributo, também a fiscalização, e deixar o sistema tributário um pouco mais seguro, para trazer um pouquinho mais de segurança jurídica para o investidor aqui no nosso país. A reforma tributária, ela visa aí fazer um sistema de IVA, que é um sistema que já é utilizado pelos principais países do mundo, Entretanto, ela tem uma carga estimada de mais ou menos 27,5%, que há quem diga que é das maiores cargas de IVA do planeta, Quem dirá do universo. Enfim, esse é o sistema, tá? A gente pensa aí em extinguir 5 tributos, que é o ICMS, ISS, o PIS, a COFINS e o IPI, tá? No lugar desse a gente vai provavelmente colocar o IBS, o CBS e o imposto seletivo. Esse último aí é utilizado aí para produtos que têm algum tipo de conflito ou agridem o meio ambiente, tá? Ou a saúde, tá bom? Então, no geral é isso. A proposta da reforma tributária é trazer um IVA, um IVA dual, que seriam 2 IVAs separados, um para administração da parte federal e o outro da parte estadual, tá? Vai ter uma base ampla, vai ter aí a possibilidade de utilizar créditos contra os débitos, um confronto entre os dois, e o resultado final é o valor que você pagaria, que é o famoso princípio da não cumulatividade, gente. Nada mais é que o confronto do crédito quando você compra com o débito que você vende. O resultado final é a guia que você paga do imposto, tá? Então tende a ser um pouquinho mais simples, sem tantas regras que dificultam o entendimento dessa parte, tá certo? E também acaba com a guerra fiscal. Essa é a promessa, tá, gente? Porque eles vão cobrar
no destino da mercadoria. A gente sabe que boa parte dos tributos eles incidem sobre o local onde está a fábrica, onde está a loja, onde está o CD, né, que normalmente é a origem, né, onde está sendo fabricado o produto. E quando chega no destino, alguns estados, né, ou melhor, todos os estados cobram uma diferença de tributação, né, que é o famoso diferencial de alíquotas, ou DIFAL, né, mais conhecido como DIFAL. E isso vem sendo cobrado aí há muito tempo, porque existe uma guerra entre os estados. Um tem a fábrica, o outro tem o cliente, de quem vai ter aí a fatia do imposto. E agora, com essa reforma tributária, vai ser cobrado tudo do destino. Então não vai ter mais aí a necessidade aí de uma briga entre os estados. É claro que aquele regime especial que fazia com que aquela empresa fosse se instalar lá naquele estado longe, de difícil acesso, pode ser que não tenha mais necessidade de existir, né? Então é um ponto que vale a reflexão, né? Com agora o imposto vai ser pago no destino da mercadoria, então provavelmente os estados que já recebem os produtos porque estão lá os seus clientes, pode ser que não precisem mais ter aí essa abertura para regimes especiais, tá? Esse é um ponto que vale a pena colocar no radar. Então essa é a reforma tributária, é a reforma que foi votada em 2 turnos na última quarta-feira, né? Dia 8 de novembro, e agora, gente, ela vai ser apreciada pelos deputados novamente. E por que isso acontece? Porque o texto aprovado pela Câmara dos Deputados não foi o mesmo que foi aprovado pelo Senado. Teve alguns pontos que foram incluídos lá. E agora a Câmara dos Deputados precisa verificar se eles vão aprovar essa inclusão ou não, né? Então, por conta disso, pode ser que dificulte um pouco aí a aprovação final da reforma tributária. Há quem diga que faça uma reforma tributária fatiada, ou seja, que só avance os pontos que já estão em comum acordo nas duas casas, sem nenhuma discussão, sem nenhuma divergência, avança. E os pontos que são novos, que foram colocados pelo Senado, possam ser discutidos mais para frente, no futuro, tá? Então há quem diga que possa colocar aí essa discussão para o futuro e levar a reforma tributária de uma forma fatiada. Essa discussão, essa análise na Câmara dos Deputados tem aí uma data prevista para ter o seu fim, que é a primeira semana de dezembro, né? Porque esse é o ponto final que o presidente da casa está estimando tentar resolver esse impasse, tá certo? Caso não consiga, provavelmente a reforma tributária vai ser jogada para o próximo ano, que não é interesse para ninguém, nem para o governo e nem também para o Congresso Nacional, tá bom? Esse é um ponto que vale a pena colocar também. É claro que a reforma tributária, ela estima aí uma alíquota de mais ou menos 25,9 a 27,5, né, que é a alíquota máxima possível aí no estudo colocado da reforma tributária. Ela é a maior, né, do mundo, claro, né, embora tenha utilizado um sistema moderno, que é o IVA, mas vai provavelmente ser a maior carga tributária nesse sistema, tá certo? Hoje a gente paga com toda a complexidade do sistema em torno de 34%. Então o governo vê aí uma melhora na arrecadação e também estimula aí a falta, né, ou melhor, desestimula a sonegação e também dá mais segurança jurídica para o empresário, tá certo? Esses são os pontos defendidos pelo governo. E um ponto que eu anotei aqui que não estava no meu radar, tá, gente? Eu não sei se foi colocado agora pelo Senado ou já estava no texto aprovado pela Câmara dos Deputados, que é a famosa CID, que pode incidir aí sobre produtos industrializados fora da Zona Franca de Manaus. Então, você que é um industrial e está fora da Zona Franca de Manaus, pode ser que você pague aí uma contribuição de intervenção do domínio econômico chamada CID
caso você industrialize fora da Zona Franca de Manaus. A intenção é proteger a Zona Franca de Manaus para que fique mais atrativo comprar por ela, tá? Comprar através dela. Enfim, esse é um ponto que eu deixei anotado aqui para comentar com vocês. Bom, gente, no geral é isso, tá? Então agora a gente precisa esperar, né, a análise da Câmara dos Deputados e depois a gente vai ter, na sequência, a publicação de, no mínimo, 3 leis complementares. Esse ponto eu já estava até esquecendo, já ia esquecendo de comentar. A ideia é aprovar 3 projetos de lei complementar que vão falar da reforma tributária. O primeiro projeto, né, a primeira lei que está sendo estudada, lei complementar, é para falar sobre o comitê gestor. Como vai ser o recolhimento, como vai ser ali a gestão desses tributos, a fiscalização desses tributos, tá? Na primeira lei complementar. A segunda lei complementar que está sendo estudada, que é falando sobre como vai ser o recolhimento, né? Como vai ser a base de cálculo, como vai ser a alíquota do IBS e também do CBS. E por último, a terceira lei complementar que está sendo estudada para a reforma tributária vai falar do imposto seletivo, né? Como vai ser a tributação desse imposto seletivo e vai trazer aí as normas gerais para a tributação dele. É isso, gente. Então, esse é o ponto, esses são os principais pontos da reforma tributária. Avançamos, tivemos aí a segunda vitória da reforma tributária. Espero, né, agora a minha intenção disso, né, a minha análise do assunto é que, de fato, eu acredito que até o final do ano a gente tem aí a reforma tributária completa, aprovada, e a partir do ano que vem a gente vai começar a estudar os projetos de lei, né, a lei complementar para esses tributos que foram criados, tá certo? Então, provavelmente, o ano que vem aí a gente tem aí a reforma tributária. No geral é isso, gente. No próximo vídeo a gente traz aí mais alguma novidade, mais algum assunto da área tributária para vocês. Um grande abraço, até mais!